Olá pessoal, vamos lá? Vamos para o nosso episódio 31 e hoje é a vez de falar sobre a relação da fadiga com as lesões tendíneas e o seu tempo de recuperação, beleza? Vamos lá. Questão de tendão, a gente tem que mudar um pouco o nosso foco, então, diferentemente das lesões musculares, que tem um efeito mecânico direto, aqui nas lesões ligamentares também, onde a fadiga altera a biomecânica articular, a gente já viu no último 5 minutos. E hoje a questão do tendão, ela tem uma relação com a fadiga que é mais indireta e cumulativa. Aqui é o mecanismo de overuse, tá? Que é o excesso de solicitação. Aqui a gente vai ter um mecanismo que envolve a interação entre a carga repetitiva ou a falha da gestão da carga, com uma recuperação insuficiente, e a alteração do padrão de movimento. O que é importante considerar que toda fadiga crônica, ou a fadiga acumulada, e uma recuperação insuficiente, ou seja, essa combinação, tá, entre as sessões de treino e a progressão do treinamento, elas impedem uma adaptação positiva do tendão ao estímulo mecânico, que é a questão do stress e do strain aqui, ok? O que mantém o tendão sempre no estado vulnerável e favorecendo aí o processo de tendinopatia reativa e, se progredir, as tendinopatias degenerativas que podem culminar em ruptura. Falar um pouquinho sobre uma questão que poucos conhecem, que é a taxa de síntese fracional, ou seja, a capacidade de ressíntese de colágeno após aplicação de um estresse mecânico. Então, a gente sabe que esse pico, ele acontece ao longo de 72 horas após receber a carga mecânica. Então, a gente vê ali, né, que após 12 horas na condição basal, tá? 12 horas após um treino, você começa a ter o início da elevação dessa taxa de síntese fracional, tá bom? 24 horas é o pico dessa síntese, tá? Então, ela aumenta de 2 ou 3 vezes em relação ao basal. 36, 48 horas começa a ter um declínio gradual, 72 horas próximo de novo ao estado basal. Então, se você conseguir fazer com que haja uma progressão de carga, uma gestão de carga, em que você consiga criar um contexto que permita essas 72 horas para o tendão se recuperar, você dificilmente vai ter um processo de inadaptação desse tendão que pode culminar em tendinite. E, pelo contrário, se você respeitar isso aqui, você vai conseguir, ao longo da progressão do treinamento, da temporada, ter um tendão rígido, né, com uma rigidez saudável, que é capaz de se adaptar a cargas que são impostas ao conjunto músculo-tendíneo, beleza? Então, aqui, já falamos. Então, você tem ali, aplicou um estresse da condição basal em 24 horas, você tem o pico, tá, de taxa de síntese basal, beleza? E depois começa a decair. Tranquilo? Então, aqui você volta, 72 horas, você volta a ter uma condição basal, tá? Tal qual existia antes da gestão dessa carga aqui. Então, se você joga duas cargas consecutivas nesse intervalo, tá? Entre esses dois pontos aqui, em algum momento nesse sentido, você vai prejudicar essa taxa, e prejudicar essa taxa significa que você prejudica a ressíntese de colágeno tendíneo, tá? E com o passar do tempo, a integridade do tendão fica comprometida, pode ficar comprometida. Como isso acontece, então? Então, você tem ali no tenócito, né? Você tem ali o estresse mecânico, isso vai ativar receptor de membrana, integrina, cadeirina, tá? Aqui tem as chamadas as focos de as moléculas focoadhesionais que estão ligadas aqui dentro do citoplasma, e que você tem uma progressão da onda mecânica para nível de núcleo da célula, tá? Aqui você vai ter uma expressão gênica do colágeno tipo 1 e a ressíntese de colágeno a partir do procolágeno, tá? E a liberação do tropocolágeno. Então, é esse tropocolágeno que vai se diferenciar depois dentro da ressíntese desse colágeno tendíneo. Tranquilo? Então, olha só que interessante. Então, essa adaptação tendínea, ela é de longo prazo. Então, 0 a 4 semanas, então você tem uma taxa de síntese que se inicia, de 4 a 8 a maturação. Então, esse colágeno aqui, quando você começa a ter uma proliferação dele, ele ainda é um colágeno mais frágil, indiferenciado no colágeno que nós precisamos, que é um colágeno mais rígido, mais firme, mais estrutural. Beleza? Então, se você tem colágeno desfavorável e joga a carga nesse período aqui, você vai ter uma progressão do efeito, tá? Uma progressão da inadaptação do tendão à carga. Agora, se você começa, você espera um ciclo de 4 a 8 semanas, já com uma maturação, um colágeno mais estrutural, você pode começar a diversificar essa carga para progredir, ok? 8 a 14 semanas de adaptação estrutural, você vai ter aqui um aumento da área de secção transversa, beleza? E aqui a adaptação mecânica. Então, aqui você finaliza, olha só, 14 ou mais semanas que você finaliza um processo de rigidez saudável desse tendão para que ele possa é, é, se adaptar a qualquer coisa que vier aqui no sentido de carga aplicada, beleza? Então, aqui no corte
tendo secção transversa, no baseline e repouso. Depois de 14 semanas de treinamento, ó, se você tem uma boa gestão de carga, você vai ter um aumento da secção transversa, fibras de colágeno finas e dispersas, colágeno espesso, tá, e denso, e aumento da corte de secção transversal, beleza? Colágeno mais estruturado, mais rígido e mais responsivo a cargas que são impostas. O que é importante verificar aqui? Que no músculo, ó, conforme você vai tendo o efeito de treinamento no músculo, você vai ter hipertrofia em 4 a 8 semanas, tá bom, pessoal? Então, olha só, o tempo de adaptação do músculo é muito menor se for comparar com o tempo do colágeno, que nós estamos falando aqui, ó, de um pico, beleza? De 6 a 8 semanas aqui. Já no colágeno, ó, de 20 a 24 semanas ou mais, como nós vimos, né? Então, aqui, de novamente, ó, questão adaptação muito mais rápida da musculatura exposta ao treinamento e a do tendão mais lenta e gradual. Então, enquanto a musculatura atinge um pico, tá, de resposta à periodização aqui ao longo de 8 semanas, tá? Você vai ter o colágeno ali com 24. Então, nesse período que o pessoal erra, porque tem uma condição muscular boa, tá? A partir da gestão da carga, mas aqui, se você não cuidar, para que essa carga respeite o processo do tendão ainda, você vai colocar esse tendão em temeridade. Então, aqui que você pode, desse ponto aqui até esse ponto aqui, se você não cuidar dessa boa gestão, respeitar os 3 dias aqui, tá? Para reproduzir uma carga maior novamente na unidade músculo-tendina, você pode começar a evoluir para uma tendinopatia reativa, e se for progredindo isso aí, até uma tendinopatia degenerativa, com risco de ruptura. Beleza? Bom, tranquilo. Então, a questão de carga e recuperação, já falamos então. Principalmente as tendinopatias vão acontecer quando a balança é desequilibrada, você aumenta a carga e não tem o tempo de recuperação, tá? Então, a renovação do colágeno, como nós já vimos, ela pode atingir seu pico com 200 dias e a proteína com 15 dias, proteína muscular. Então, tem uma desproporção entre o tempo de adaptação do músculo e do tendão. Então, já vamos começar a ver, pessoal, eu vou falar isso um pouco mais à frente, que quem tem que doutrinar a progressão da carga é o tendão e não o músculo. Porque se você for pelo músculo, você vai arrebentar com o tendão. Como o tendão é mais lento, eu tenho que respeitar o tempo dele e eu tenho que segurar um pouco a carga para progredir com a musculatura, para permitir que o tendão vá se adaptando mais lentamente, tá? Então, uma falha crônica dessa adaptação da carga aplicada, o tempo de recuperação impulsiona a progressão do estágio reativo, tá? Então, uma tendinopatia reativa, ela pode ter sítios de acontecimento em recortes de tempo ao longo da progressão, mas ainda ela pode ter uma sintomatologia que não é nem autorrelatada, um dolorimento à palpação, alguma coisa, mas tudo isso aqui é reversível. Então, se você começar a perceber que a dor ela começa a acontecer além do movimento, um pouquinho em repouso, aí quer dizer, mais ainda motivo de eu poder melhorar essa razão entre carga e recuperação. Beleza? Agora, quando começa a migrar para o degenerativo, tenho dor, movimento, dor e repouso, tá? Eu já tenho risco de micro-ruptura, provavelmente já está acontecendo a micro-ruptura, e a tendência, se você não cuidar, é romper totalmente. Beleza? Então, aqui, ó. Então, o chamado contínuo patológico do Cook e do Purdon, que é de 2009, que é ainda ó, uma relação bastante utilizada. Então, se você começa a ter um dolorimento, a palpação no tendão, em algum movimento, em alguma etapa do movimento, que condiz aqui com o estágio de tendinopatia reativa, o tempo de recuperação, se você começar a cuidar e gerenciar a carga, é de 2 a 6 semanas, beleza? Então, qual que é a histologia envolvida? Você aumenta os glicosaminoglicanos aqui, aumenta o edema, aumenta o espessamento difuso, é reversível, mas você perde uma capacidade de gerar carga, gerar força e torque, força e potência com essa unidade músculo-tendina. Já quando tem uma inadaptação, que é o disrepair, beleza? Que é uma tendinopatia intermediária entre o reativo e o degenerativo, o tempo de reabilitação pode durar de 6 a 12 semanas. Quer dizer, esse atleta aqui, se não gerenciar a carga, ele vai ficar meio que, basicamente, grande parte do tempo dele com esse incômodo. Aí, no meio de uma temporada, o atleta não consegue se organizar para tratar isso aqui, e aí infiltração, aí alguns outros procedimentos injetáveis, né? Então, infelizmente, em muitas modalidades não se respeita a gestão de carga. Querem tornar essa estrutura tendínea, vamos dizer assim, menos sintomática para que o atleta possa treinar. E aí você vai tendo o mascaramento do sintoma, tá? E esse colágeno ele vai se desorganizando ainda mais, neovascularização, microrupturas, já começa a ter uma inervação patológica também aqui, que torna a estrutura mais dolorida, beleza? Ainda é potencialmente reversível, mas já eu tenho aqui
períodos de pico de dor, intercrise, enfim, já é um processo que você também precisa gerenciar com uma boa razão entre carga e recuperação, beleza? E degenerativo e ruptura, tá? Então, se chegou a romper, 12 semanas ou mais, tá, pessoal? Então, aqui já tem apoptose de célula tendina, já tem degeneração mucoide, calcificações. Então, nesse caso aqui é irreversível. Então, quando chega aqui, mesmo que não haja ruptura, tá? Não dá para tratar, que é o que todo mundo quer. O atleta ele quer continuar treinando e jogando, tratando, beleza? Então, se você pegar aqui, maravilha, beleza? Dá para ir bem. Agora, já aqui já fica um pouco mais difícil. É difícil você coordenar isso aqui ao longo de uma temporada, tá? Agora aqui não, chegou nesse estágio aqui, tá? Invariavelmente tem que parar, até tem que parar e tratar essa estrutura. Bom, algumas consequências clínicas, dá para a gente diferenciar reativo, o transicional e degenerativo com ruptura. A dor no reativo, ela se manifesta com carga e melhora com repouso. Tá? Já na transicional, ela é persistente, mesmo em repouso, noturno, vai ter dor nesse tendão aqui. Pela manhã, principalmente, o atleta já acorda com dor. Tá? Já no degenerativo, é uma dor crônica, o tempo todo doendo, não tem variação, sintomatologia estável. Pode ter alguma dor que piora, sim, mas aqui já é uma dor que você não encontra mais o chamado oásis de alívio, né? Então, o cara o tempo todo com dor, risco de ruptura aqui aguda é muito grande. Tempo de recuperação, através de uma boa gestão de carga no reativo, de 6 a 12 semanas. Aqui no transicional, no inadaptativo, 3 a 6 meses, e aqui de 6 a 12 meses ou até mais, beleza? Prognóstico aqui no reativo excelente, aqui no não adaptativo moderado e aqui reservado no degenerativo. Então, aqui trazendo para a realidade do atleta amador. Muitos nos procuram aqui, ó, entre o reativo e já o persistente. E aqui, esse atleta aqui, a primeira pergunta que eles fazem, eu começo a jogar e começa a doer. Então, aqui você precisa já chegar e falar, vamos gerenciar essa carga, melhorar seu repouso. E o atleta muitas vezes não quer. Aí ele chega assim, não vou mentir para você, eu joguei, eu treinei, tá? Então aí não tem muito que possa fazer, vai acabar evoluindo para cá. E esse aqui, tá? Esse aqui já é muito difícil, tá? Esse cara aqui você vai ter que fazer uma interrupção da rotina dele por umas 2 semanas pelo menos aí, cuidar desse tendão e a partir daí você recomeçar uma gestão de carga, tá? Que ele possa, então ele vai ter que ter um período aqui que ele vai precisar tratar. Aqui já não tem opção, tem que parar e tratar, tá bom, pessoal? É bem assim que funciona. E olha o tempo, né? Olha só, semanas, ó, semanas. Então, o que que eu digo para todo mundo? Não se permita ter uma tendinopatia, tá? Não se permita ter uma tendinopatia, porque é pepino. Ela demora para recuperar. E a galera quer melhorar rápido, quer pressionar a gente, mas o ideal aqui é prevenir para não ter que ter esse tipo de problema. Então, aqui, ó, né, já falamos. Então, se você tem um aumento da carga com a diminuição do tempo de recuperação, essa aqui é a receita para você começar a ter uma tendinopatia, tá bom? Então, olha só que o colágeno tipo 1, ele precisa de até 200 dias para que ele possa ter uma proliferação saudável no tendão, tá? Então, o tendão, veja, ele não, enquanto a renovação proteica é 15 dias aproximadamente. Então, o tendão ele não acompanha o ritmo da carga imposta pelo músculo. Então, nesse processo de gestão de carga, pessoal, eu preciso respeitar o tempo de ressíntese de colágeno. E quando o músculo atingir o pico, de hipertrofia, ainda assim eu vou ter que segurar essa progressão muscular por conta do tendão, de permitir que o tendão vá se adaptando num período mais longo. Tranquilo? Então, olha só, o contínuo patológico do Cook e do Purdon, né? Então, até 2 semanas aqui o tendão saudável. Já se você começa a ter uma falha de carga e recuperação de 2 a 6 semanas, já tem algumas alterações reativas, aumento dos glicosaminoglicanos, água ligada, que cria edema, espessamento difuso. Aqui é reversível, mas eu preciso gerenciar a carga. Aqui no não adaptativo, tá? 6 a 12 semanas, já tem uma carga cumulativa, uma manutenção ou crescimento da carga sem recuperação, aqui você vai continuar a aumentar ainda mais a deposição de proliferação de glicosaminoglicanos aqui, o colágeno se organiza, o tendão fica realmente neovascularizado, tá? E micro-rupturas da matriz começam a acontecer, tá? E já no degenerativo, de 12 semanas a mais, você já tem aqui degeneração mucoide, apoptose, que nós falamos, né? Depósitos calcíficos, neovascularização e inervação aberrante. Essa inervação aberrante, quanto mais ela se estrutura nessa transição do não adaptativo para o degenerativo, você começa a ter aquela questão de dor persistente, tá, pessoal?
E aqui, lógico, obviamente pode evoluir para uma ruptura oportunista desse tendão aqui, beleza? Então, consequências clínicas, tá? Olha só que interessante, aqui a dor. O pessoal usa muito a dor, né? Aqui a dor é a carga, melhora com repouso. Beleza? Prognóstico, já falamos aqui da questão de prazo, né? Prognóstico excelente, não adaptativo, dor persistente com atividade e repouso, mas aqui você encontra alguns oásis de alívio ainda, tá? A queda da performance, recuperação mais prolongada e prognóstico moderado. Já aqui, ó, dor crônica, persistente, né? Com picos de agudização, ruptura aguda, o risco de ruptura aguda, incapacidade funcional, recuperação muito mais longa e prognóstico já é mais reservado, tá? Bom, a fadiga neuromuscular, então, de uma maneira geral, até porque o tendão ele faz parte de um conjunto musculoarticular, tá? Então, se você tem uma fadiga se instaurando na musculatura, que protege essa articulação através do tendão, tá? Essa fadiga, ela altera o padrão de ativação muscular, o que modifica a transferência de carga para o tendão, quase sempre jogando um excesso de carga, uma falta de contenção da carga recebida pelo músculo, acaba sendo jogada para o tendão e para a articulação, beleza? Então, olha só, efeitos da fadiga. A gente sabe que ela diminui a coordenação muscular, isso vai causar uma distribuição anormal da carga entre unidades músculo-tendíneas, sobrando mais para o tendão. Diminuição da capacidade de absorção muscular. Então, tudo aquilo que o músculo não consegue dissipar de carga, automaticamente vai para a estrutura tendínea e para a estrutura articular ligamentar, cartilaginosa, tá? Diminuição do controle excêntrico, que é o controle de estabilização. Você vai criar alongamentos excêntricos excessivos do tendão, que uma vez já fadigado, pode começar a provocar micro-rupturas. Já um estado patológico, tá? Um estado de transição entre o reativo e o não adaptativo. Aqui, a cocontração agonista-antagonista, o aumento da tensão tendínea, então você perde esse equilíbrio de ativação. A tendência é que haja uma ativação contínua, com a perda da inteligência sinergista entre ambos, tá? Isso vai aumentar a tensão tendínea e a força muscular, a fadiga muscular localizada, ela sobrecarrega em regiões específicas do tendão, beleza? Então, aqui, vamos já ver essa questão, olha lá. Então, a distribuição normal de carga entre unidades músculo-tendido. Então, aqui cita um exemplo, que se de repente você tem no músculo alguns fascículos mais sobrecarregados do que outros, né? Então, por exemplo, aqui você tem uma carga excessiva e uma carga reduzida, beleza? Então, isso vai fazer com que essa transição de fascículos mais sobrecarregados sejam, porque assim o músculo não consegue transmitir de uma maneira uniforme a carga para o tendão. Você vai ter uma carga que vai ser transmitida de maneira desproporcional. Obviamente, alguns pontos específicos do tendão podem ser também mais afetados. Transferência de impacto para o tendão, então, se você perde uma capacidade de absorção, dissipação de força pela musculatura, o tendão vai pagar a conta, como outras estruturas articulares tendíneas e cartilaginosas, ligamentares e cartilaginosas. Alongamento excêntrico. Então, a gente já sabe que dentro de uma condição de perda de capacidade excêntrica, o tendão alongado, né, que vai ser mantido alongado, além do estado fisiológico, ele vai favorecendo, no estado de não adaptação, a micro-rupturas na matriz colagenosa, que vai fragilizar a estrutura macroscópica do tendão também. Beleza? Aumento da tensão tendínea. Então, essa maior tensão do tendão aqui, reduzindo a capacidade de deformação e aumenta o estresse da matriz. Então, numa tensão anormal, tá? Você vai ter aqui uma sobrecarga maior desse tendão que vai fazer com que haja uma progressão do estado reativo para um degenerativo. E a sobrecarga em regiões específicas, como nós já falamos, em algumas situações tem uma concentração de estresse mecânico em regiões específicas, que são os chamados hotspots, tá? Aumentando o risco de a lesão focal, beleza? Maravilha. Questão de recuperação. Que a gente pode considerar aqui. Ela é mais lenta, até porque já vimos que o tendão tem uma taxa de renovação de colágeno muito mais baixa comparado com o músculo. Então, olha que interessante, colocamos aqui as principais tendinopatias do membro inferior do corpo humano, tá? A tendinopatia de Aquiles, patelar, manguito rotador e a entesopatia ou a insercional de Aquiles. Então, tempo para melhora significativa, tá, pessoal? Principalmente com relação à dor e também a uma cura estrutural do tendão. Então, aqui no tendão de Aquiles, 3 a 12 meses com exercício, tá? No caso, a porção média. Tendinopatia patelar, de 6 a 12 semanas, tá? Podendo chegar até 12 meses. Manguito rotador, 12 semanas a 6 meses. E o insercional de Aquiles, prognóstico mais reservado. Pode variar muito, porque é uma região que é um pouco mais delicada, tá? Essas chamadas entesopatias do Aquiles, tá? E o tempo total para o retorno ao jogo, tá? Que de 6 a 12 meses, 3 a 12 meses, 6 a 12 meses, mais do que 12 meses frequentemente. E aqui já falamos, olha só, para vocês lembrarem novamente, eu quero que vocês gravem isso aqui, que o tecido muscular, tá? Ele tem um tempo de renovação de 15 dias,
tá? Através de proteínas miofibrilares, já o tendão aproximadamente 200 dias, tá? Então, lembre-se, num processo de progressão de carga ligado a um treinamento, a uma temporada, quando você atingir o pico de performance do músculo, há de se ter um respeito pelo tempo de adaptação do tendão, que pode chegar até um ano, aí, então, um período muito mais prolongado. Beleza, pessoal? Também é importante considerar isso aí. O que pode atrasar a reabilitação? Tá? Então, se você tem uma cronicidade, então, se o cidadão procura com uma tendinopatia com mais de 6 meses de sintomas, isso vai aumentar o tempo de resposta para o tratamento, dobra o tempo de tratamento. Então, por isso que eu falo, a hora de vir tratar é na tendinopatia reativa. Eu sinto dor no tendão ao movimento, mas melhora com o repouso. Se eu aumento a carga, o tendão piora, mas ainda melhora com repouso. É nessa hora que tem que vir, não para tratar. Vá ao fisioterapeuta, pelo menos para você ter uma ajuda na gestão da carga e melhora da recuperação. Beleza? Então, aqui você consegue tratar jogando, tá? Carga cumulativa excessiva. Então, estou com uma tendinopatia e aí estou mascarando o sintoma para ter uma carga, para respeitar uma evolução de treino. Estou mascarando com medicamento, estou mascarando com é, tratamento sintomático, seja ele medicamentoso e não medicamentoso. Isso vai só aumentar, o mascaramento do sintoma vai só aumentar o risco de cronificação, tá bom? Fadiga residual entre os treinos, quer dizer, você não respeita o tempo de recuperação entre os treinos, você vai criar o risco de má adaptação do tendão, a gente já viu isso aí. Retorno precoce sem critério funcional. Então, aquele cara que ele chega, a dor vai piorando, piorando, uma tendinopatia reativa, transicional para uma não adaptativa, e aí ele chega uma hora que, pô, vou ter que parar para tratar. Aí ele para, trata, faz, sei lá, 2 semanas de tratamento, cuida do sintoma e volta a jogar. Volta a jogar, a dor volta. Beleza? Então, lembra que não é só tratar a dor, ele tem que permitir uma proliferação de um colágeno saudável num nível suficiente que isso repercuta na saúde do tendão como um todo. Então, se você tratar só o sintoma, o risco de recidiva vai aumentar. Falta de progressão da carga supervisionada, tá? Então, o que que acontece? Quando você começa a melhorar, eu vou aumentar a carga de maneira, eu não tenho sintoma, eu aumento a carga. Então, se não tiver uma supervisão disso aqui, o tempo de, até você estar evoluindo, está progredindo, mas você vai perceber que no tempo para você voltar, a sua prática rotineira de atividade física vai aumentar também, tá bom? E também aqui a FIFA, no futebol, ela usa o FIFA 11+, mas nós já vimos também na aula passada, o que é importante aqui, quando você fala de tendinopatia, quando você chega para a questão de força, após a etapa de corrida, quando você vai para a etapa de força, pliometria e equilíbrio, tá? Eu tenho que pensar em ter uma carga progressiva ao tendão afetado. Como é que eu faço a progressão, nesse caso aqui do FIFA 11, quando eu tenho uma tendinopatia? Primeiro, então, se o indivíduo ele está, que no esporte de alto rendimento é muito difícil, tá, pessoal? O atleta, ele, se a equipe técnica acaba sendo competente e há uma confluência de opiniões entre a equipe multidisciplinar da área médica, esse atleta ele não evolui para uma tendinopatia degenerativa, tá? Ele vai ficar no máximo com uma não adaptativa, tudo bem? Então, se você esse atleta ele vai se manter integrado à rotina de treino, com controle de carga, então quer dizer, quando ele vai fazer aqui o FIFA 11+, para um trabalho específico para esse tendão dele que está sintomático, que está acometido, então você vai, ao integrá-lo à atividade de treino, beleza? Quando chegar aqui para o tendão, primeiro, um nível iniciante, com amplitude menor, sem saltos, sem carga adicional, tá? Então você vai observar, você vai encontrar dentro dos exercícios para esse tendão, o que que ele consegue, qual a amplitude que ele consegue fazer, qual que é o vigor de salto e a carga adicional que ele consegue tolerar sem ter sintoma. Beleza? Então ele vai fazer isso aqui até executar sem dificuldade no tempo especificado e não havendo sintomatologia. Uma vez que acontece isso, você tem um critério para evoluir para a fase intermediária. Então aqui você já aumenta a amplitude, introduz saltos, tá? Mais repetições, beleza? E assim a progressão até chegar no nível avançado. Então, se tudo vai dando certo, o atleta ele consegue cumprir rotina, não tem sintoma, nem intra nem pós, tá? Ele está se adaptando, maravilha. Então você vai evoluindo até chegar no avançado. E aqui, amplitude máxima, saltos com direção, carga completa, tá? E o critério para ir para o nível avançado é cumprir o nível intermediário de maneira efetiva. Tudo bem? Então, é isso que eu tenho para comentar. Só finalizando aqui, que os atletas, dentro da estatística do FIFA 11+, os atletas que, comparado com o grupo controle, fazem o FIFA 11+, para prevenir lesões por overuse,
beleza? Eles conseguem, enquanto o grupo controle consegue reduzir em 5,7%, aqui, aliás, conseguem ter um índice de acometimento de 5,7%. Já o pessoal que faz o FIFA 11 mais, tá? O índice de acometimento cai para 2,6%, quer dizer, uma redução de 54,4%. Lesões do joelho, mesma coisa. Uma incidência de 5,6% no controle, 3,1% no FIFA 11 mais, redução de 44,6%. Lesões de tornozelo, tá? O índice de acometimento de 5,9% no controle, 4,3% no FIFA 11 mais, redução de 27,1%. Lesões graves, grupo controle, incidência de 8,6%, FIFA 11 mais 4,3%, redução de 47,7%, e o total de lesões, tá? No grupo controle, 19,8%, grupo FIFA 11 mais, 19,8%, tá? FIFA 11 mais, 13%, redução de 34,3%. Então, quando se fala de futebol, é padrão ouro, tá? FIFA 11 mais, e não se discute. Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então, espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então, até mais, até o próximo episódio. Um abraço.